E aí, gente, todo mundo sabe que nos Estados Unidos você tem o maior volume de tráfego do mundo, é inigualável. Estados Unidos não dá para comparar com absolutamente nenhum outro país, né? E é interessante que você poderia imaginar que os Estados Unidos teriam problemas com controle de tráfego aéreo lá, problema de pessoal com controle de tráfego aéreo. Olha que coisa impressionante. É esse assunto que nós vamos falar e falar um pouco sobre uma notícia que saiu agora, dia 22 de março, essa notícia que o FAA pedindo as três gigantes aéreas, né, que é a Delta, a United e a American Airlines, pedindo, solicitando que eles reduzam a operação, especialmente o problema está em Nova York, né? Mas em todos os Estados Unidos está com falta de controlador de voo. Mas em Nova York, especialmente, né, onde você tem apenas 54% de controladores. Ou seja, está na metade do que precisa praticamente, o que é um negócio impressionante. E o documento do FAA pede que entre o dia 15 de maio e o dia 15 de setembro, essas empresas que são as maiores dos Estados Unidos, tem hub nesses aeroportos, que aeroportos? JFK, LaGuardia, New York e o de Washington, o Ronald Reagan. Ou seja, nesses aeroportos você tem aí problemas com o pessoal de controle do tráfego aéreo. Então, o FAA está pedindo, quer dizer, pedindo, né? Está impondo que tem que haver, cada uma dessas empresas terá que reduzir os seus slots em 10%. E é muito significativo em número de voos, isso, em número de transporte de passageiros, isso é muito significativo. Então a gente fica pensando, caramba, né? Todo mundo pensa isso, né? O americano planeja muito bem e tal, e como é que isso vai acontecer? Nesse próprio documento que nós tivemos acesso, eles dizem que foi com a questão da pandemia, muitos controladores pediram para sair, enfim, tentam justificar aí uma coisa complicada, né? E outra, o problema maior está justamente na região de Nova York, mas em todos os Estados Unidos você tem 81% só, quer dizer, existe um déficit, considerando todos os Estados Unidos, um déficit de controladores em torno de 81, quer dizer, tem 81, então falta 20% aproximadamente de controladores, né? E a formação de controlador não é tão rápida assim, né? Quer dizer, você simplesmente contrata o cara e ele começa a trabalhar, ele tem que fazer curso, e existem vários cursos, porque existem vários órgãos de tráfego aéreo, né? O curso inicial, basicamente, o controlador, isso para quem não sabe, né? É bem parecido aqui no Brasil, mas o controlador, ele se forma basicamente ou inicialmente aquele controlador de torre de controle, né? E depois ele vai fazendo cursos, e aí ele vai para um controle radar, né? E aí centro de controle de área, basicamente é isso aí. Mas tem várias fases que tem que passar, ou seja, um controlador full, né? Um controlador que esteja trabalhando plenamente, né? Ele leva bastante tempo na sua formação, porque não é meramente fazer um curso e começar a trabalhar. Ele faz esse inicialmente, mas existem outros cursos, aqui no Brasil não é diferente, existem outros cursos que ele tem que ir fazendo para trabalhar com radar, para trabalhar em controle de aproximação, para trabalhar em centro de controle e assim por diante. E outra, depois que ele faz esse curso, ele não está totalmente pronto, não, tem que passar por um período de estágio, depois desse período de estágio ele tem ainda que ser homologado na posição, e também quando cada localidade que ele vai, ele tem que passar por um estágio local, então é uma coisa bem complicada. Aí nós vamos levantar alguns números, né, muito interessantes. Eu já disse, não compare Estados Unidos com nada, né? Você fala, poxa vida, mas quantos controladores será que tem nos Estados Unidos? Tem ideia? Quantos você já acha? 5 mil? Ah, não. Tem mais. 7 mil? Não.
tem mais de 14 mil controladores dos Estados Unidos. E eles precisam de pelo menos mais de 20% desse número aí. Então é uma multidão, né? E sem dúvida o FAA vai ter que corrigir atender essa demanda aí por controladores, enfim, é bem complicado, né? Bom, aí você pensa, e na Europa, né? Vamos imaginar o continente europeu ali, o leste europeu. Você tem hoje dados de 2023, está bem atualizados os dados da Europa, são 16.900 controladores. Então você vê que tem até bem mais do que, bem mais não, né? Um pouco a mais, né? 2.900 controladores. Mas há de se considerar que na Europa também tem um volume de tráfego bastante concentrado, e é lógico, esse número inclui todos os países da Europa, né? Então, do leste europeu ali, que seria 16.900 controladores. E a pergunta, e no Brasil, quantos tem? Quantos controladores você tem no Brasil? No Brasil tem 4.500 controladores. Esse dado está um pouco defasado, né, de 2020, mas deve ter um pouco mais agora, mas talvez não muito mais do que isso, de controladores, esse dado do DSEA, né? Nos Estados Unidos, aí nós falamos número de controladores, nos Estados Unidos existem 520 torres de controle e 40, imagine isso, olha o volume de tráfego nos Estados Unidos, nada mais, nada menos do que 45 mil voos diários. Imagine controlar 45 mil voos diários, né? Quantos aeroportos tem nos Estados Unidos? Os Estados Unidos tem um total de 19.633 aeroportos, sendo destes 5.082 públicos, privados, só de aeroporto privado dos Estados Unidos, 14.551. Impressionante, né? Vocês sabem que a área americana e a área brasileira é basicamente equivalente, quer dizer, o tamanho do Brasil e Estados Unidos é basicamente equivalente. O Brasil é quarto e os Estados Unidos quinto, ou os Estados Unidos é quinto e o Brasil quarto. Isso é quando se considera áreas contínuas ou não. Quando se considera áreas contínuas, o Brasil é quarto. Mas se considerar terras descontínuas, o Brasil, na verdade, os Estados Unidos, ele ganha. Mas podemos dizer que a área é equivalente. A área é equivalente, né? E são 21 centros de controle, né? Torres de controle, como eu disse, 520 torres. Aí você fala, vamos comparar com o Brasil. Não é uma comparação adequada, mas enfim, porque Estados Unidos é Estados Unidos. Eles são totalmente fora da curva. No Brasil, dados de 2022, não está tão ruim assim. Nós temos, bom, é sabido que nós temos 5 centros de controle de área, né? Nós temos Manaus, nós temos Recife, juntamente com o Atlântico, aí você tem Brasília e tem Curitiba, né? São 5 centros de controle. Quantos APPs nós temos? Nós temos 44 APPs e 52 torres. Comparando com os Estados Unidos, são 520, nós temos apenas 10% do número de torres que tem nos Estados Unidos. E aí, aeroportos públicos do Brasil são 497, chegando praticamente a 500, e aeroportos privados nós temos 2.827 aeroportos. Você fala, nossa, mas é muito pequeno e tal, mas é bastante significativo. Se você comparar esses números brasileiros com outros países qualquer, inclusive na Europa, você vai ver que o Brasil está lá depois dos Estados Unidos, basicamente o Brasil é o que maior estrutura tem, não só de tráfego aéreo como de aeroportos. Mas é lógico, tendo o tamanho dos Estados Unidos, a gente tinha que estar mais próximo, né? Mais próximo em números nos Estados Unidos. Vamos chegar lá, mas é isso aí, né? Bom, e é bastante, né, que isso sirva de lição para a gente aqui, né? Quer dizer, essa questão me chamou muita atenção, esse documento do FAA de março de 2022, problemas de controle de tráfego aéreo, né? Então é uma atividade
bastante técnica, né? Basicamente, a formação hoje no Brasil de controle de voo, de controle de tráfego aéreo, e não só, a gente está falando aqui, enfatizando muito a questão do controle de tráfego aéreo, mas existem outros especialistas que envolvem num serviço de controle de tráfego aéreo. Você precisa do meteorologista, do cara de manutenção, de radares, enfim, né? Tem toda uma área técnica que a gente costuma falar mais de controlador de voo. Mas sem dúvida tem todos esses técnicos que têm que ser formados. Hoje toda essa formação basicamente está a cargo lá, nós temos o Instituto de Controle do Espaço Aéreo, que é a responsabilidade do ECEA, lá em São José dos Campos, mas também tem formação de controladores e técnicos na área da infraero também, né? Na parte militar, nós temos também alguns cursos e tal, mas a grande massa, sem dúvida, no Instituto do Controle de Espaço Aéreo em São José dos Campos. Beleza? Bom, espero ter abordado aí essa informação, né? Talvez muitos de vocês não tinham esses dados, né? É muito legal, tá bom? Comentem depois, falem sobre essa questão, se você gostou, a gente poderia até entrar em outras questões na área técnica de controle de tráfego aéreo, mas não só controle de tráfego aéreo, mas também dos técnicos que existem em outras atividades que ficam em torno do controle do espaço aéreo, né? Tem uma área técnica bastante interessante. Valeu!